Olá, bom dia, eu sou o pastor Edísio, pastor da Primeira Igreja Batista no Prado, e nesta manhã eu quero compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus e espero que ela fale ao seu coração. A porção que eu tenho da Palavra de Deus para você no dia de hoje se encontra no livro do Êxodo, capítulo 19, é um texto muito rico. Então nós estamos vivendo momentos difíceis e eu quero dizer assim que Deus está sempre cuidando de todas as coisas. Mesmo que não vejamos essas ações de Deus, Ele tem um prazer muito grande em cuidar dos seus filhos, em cuidar do seu povo. Nós precisamos exercer a nossa fé, crendo, que Ele está nos sustentando e Ele está nos guiando. Então, vamos fazer a leitura que está lá no capítulo 19 do livro do Êxodo. E a gente vai pensar em três coisas que precisamos avaliar nesses tempos de adversidades, nesses tempos ruins como esse que nós estamos vivendo, e que em alguns momentos nós vacilamos, deixamos de crer no Senhor e muitas vezes deixamos até de usar a fé e buscamos apenas a nossa força, o nosso entendimento, e muitas vezes isso nos cansa e nos deixa ainda mais entristecido. Por isso eu quero que você ouça nesta manhã esse texto da Palavra de Deus. No capítulo: os israelitas partiram de Refidim e no dia 1º do 3º mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Eles armaram o acampamento ao pé do monte Sinai, e Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor Deus o chamou e lhe disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e servirão como sacerdotes. Isso o que você dirá aos israelitas. Amém? Então nós estamos vivendo agora, em 2021, um momento difícil, ainda vai continuar difícil, a gente sabe disso, Quem lê a Palavra de Deus, quem tem contato com o Senhor, quem sabe que serão ainda tempos muito difíceis, mas nós podemos contar com a ajuda do Senhor. Então a primeira coisa que eu observo nesse texto, que eu separei para a gente meditar, é diante de situações como esta, nós precisamos primeiramente examinar como Deus cuidou de tudo até agora. Quando Deus fala com Moisés ali no monte, uma das coisas que Deus pede para Moisés é que para olhar aonde eles estavam e agora aonde eles estão. Então, nós precisamos, diante de situações como essa, entender, examinar por que chegamos até aqui, como chegamos até aqui, como Deus nos sustentou até este momento. Então, ele diz no versículo 3 e 4 do texto: Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus, e do monte o Senhor Deus o chamou e lhe disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com os seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim como se fosse sobre as asas de uma águia. Nós sabemos que o Senhor Deus nos sustenta. Se chegamos até aqui foi porque Ele nos sustentou, não foi com as nossas próprias forças. Deus cuidou de cada detalhe para que chegássemos até aqui. É como diz o salmista no Salmo 126, no verso 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos aqui. Então nós precisamos entender que se chegamos até aqui foi porque o Senhor nos sustentou, foi porque Ele nos guiou, foi porque Ele nos livrou de dificuldades para que chegássemos até onde chegamos. Por isso nós precisamos, diante de situações adversas como essa que nós estamos vivendo, olhar
para o passado e ver que Deus nos sustentou, Deus nos guiou, Deus nos abençoou, Deus supriu todas as nossas adversidades para que chegássemos até aqui. Então, esse é o primeiro motivo, olhar para trás, olhar para o passado, olhar para as coisas que Deus nos permitiu viver e entender que vale a pena continuar seguindo em frente. A segunda coisa nesse texto é avaliar as promessas que Deus tem para o tempo presente. Olha, se Ele foi capaz de nos guiar até agora, de nos sustentar até agora, e a sua palavra é rica em promessas, eu devo olhar, então, quais as promessas que Deus tem para mim no dia de hoje, para a minha família no dia de hoje, para o que eu estou vivendo, para o tempo presente. Então, há promessas, sim. E o verso 5 do texto, do capítulo 19 do livro de Êxodo, diz assim: agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. Olha só, Deus está dizendo ao povo de Israel, o seu povo, o povo santo, o povo escolhido por Ele, que se esse povo obedecer a Deus, se esse povo cumprir a aliança, ou seja, eles serão o povo de Deus. Então, esta promessa também é para os dias de hoje, é para a nossa vida. Nós somos o povo, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo santo, o povo salvo. Então, se cumprirmos então a nossa aliança com o Senhor, a nossa parte nesse tratado, se obedecermos os mandamentos de Deus, se cumprirmos os ensinamentos que o Senhor tem para a minha vida, então essas promessas do Senhor continuam sendo válidas sobre a minha vida. Então eu preciso, num momento como esse, reavaliar o meu compromisso com o Senhor. Eu tenho vivido de acordo com a vontade de Deus, eu tenho feito a vontade do Senhor. Se sim, então eu posso continuar confiante de que Ele vai cuidar de todas as coisas, porque Ele diz assim: olha, o mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, povo escolhido por mim. Então nós precisamos entender que o mesmo Deus que tirou o povo do Egito é o mesmo Deus que continua nos abençoando hoje, é o mesmo Deus que vai suprir as nossas necessidades e vai nos dar livramentos diante das adversidades. Então nós precisamos continuar confiando nas promessas de Deus para as nossas vidas. Outra coisa que nós precisamos aprender num momento como esse é reavaliar o meu olhar ou o seu olhar quanto ao nosso futuro, quanto ao seu futuro. Se o meu olhar está apenas nas coisas que eu vou conquistar nesta terra, significa que eu estou pensando pequeno. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 19, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que se a nossa fé, se a nossa crença em Deus for apenas para as coisas deste mundo, significa que nós somos as pessoas mais miseráveis sobre a face da terra. O que a palavra nos inspira é olhar para as coisas celestiais, para as coisas de Deus. O nosso reino não é na terra, o nosso reino é nos céus. Por isso é que nós precisamos viver aqui na terra, mas com as nossas expectativas para as coisas celestiais, para as coisas que são do alto, para as promessas que Deus tem para as nossas vidas por toda a eternidade. A vida aqui na terra é muito curta, claro, e devemos aproveitar para vivê-la de forma mais produtiva possível. O verso 6 do texto o verso 3 desse texto diz o seguinte: vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. Isso é o que você dirá aos israelitas. Então a palavra de Deus é para que vivamos como sacerdotes do Senhor, colocando a nossa vida no altar de Deus, entendendo que o nosso compromisso com Ele vai além desse tempo que temos para viver sobre a face da terra. Que o nosso compromisso é por toda a eternidade, que Deus vai cuidar da nossa vida na terra, porque Ele tem um compromisso de estar conosco também em toda a eternidade. Por isso nós devemos confiar no Senhor, confiar no seu cuidado.
Primeiro, reavaliando o meu passado, as coisas que Deus já fez para que eu chegasse até aqui. E depois, confiando nas promessas que Deus tem para a minha vida no tempo presente. Se Ele cuidou do meu passado, se Ele me permitiu chegar até aqui, Ele vai continuar derramando suas bênçãos sobre a minha vida. E a terceira coisa, eu preciso ter o meu olhar voltado para as coisas que são do alto, confiando na eternidade, entendendo que a minha vida aqui é passageira e que logo, logo serei retirado da face da terra para um tempo, por toda a eternidade, com o Senhor. Por isso eu preciso continuar crendo, trabalhando, colocando a minha vida no altar do Senhor, como Paulo fala aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel e justo para completá-la. Então vamos confiar no Senhor, vamos viver a nossa vida, entendendo que as coisas não sendo fáceis, precisamos confiar no cuidado de Deus, como o Senhor Jesus diz em João 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Nossa fé é no Senhor, precisamos colocar a nossa esperança no Senhor, como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele chega à seguinte conclusão, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Deus está comigo, Deus está com você, Deus vai cuidar de você. Se Ele cuidou de você até agora, Ele vai continuar cuidando da sua vida, porque Ele é Deus, porque Ele é bom, porque Ele é perfeito, porque Ele tem um propósito de nos levar para viver com Ele por toda a eternidade. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like, para que a gente possa produzir mais conteúdos como esse, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, Deus, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece a necessidade do Teu povo, Senhor, espalhado por toda a face da terra. Ó Deus, que o Senhor possa nos permitir viver esses dias difíceis, confiando completamente no Senhor. A Tua palavra diz que a nossa fé precisa estar no Senhor, que o Senhor é o nosso socorro presente no dia das adversidades. Abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa a vida de cada um das pessoas que estão ouvindo este vídeo, que estão passando pelo vale da sombra da morte, que perderam entes queridos, que o Senhor possa estar consolando os seus corações, derramando a cura sobre eles. A Tua paz, Senhor Deus, que excede todo entendimento, possa invadir os corações necessitados de paz. Obrigado, Deus, por tudo. Mais uma vez, esta é a minha oração no nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.